convidado de hoje. Sejam todos bem-vindos. Saudade de vocês. Só esperar o doutor Fabrício aí aceitar a nossa live, aceitar nosso convite. Semana passada nós não tivemos live, mas hoje estou retornando com uma live muito especial com o nosso convidado, doutor Fabrício Fopa, médico nutrólogo. Já está conectando, já... Opa, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Como todos sabem, a nossa live é todo domingo, tá? Nas nossas páginas. Hoje eu estou fazendo uma live especial. Na live de hoje vamos falar sobre dietas e diferentes tipos, né? Os mais conhecidos de dietas, né? Suas particularidades, enfim, algumas dicas de alimentação, tá? E o nosso convidado é o Dr. Fopa. Dr. Fopa, fica à vontade, está presente aí para os nossos convidados e fica à vontade aí para começar a nossa live. Pode falar, doutor. Então, meu nome é Fabrício Fopa, eu sou médico nutrólogo aqui do Sul, né? A gente se conheceu numa consulta, na verdade, né? Exato. E acho que teve sucesso aí no tratamento ao longo... Muita coisa. Foi a melhor dieta que eu já fiz, doutor. Isso ficou... eu sou muito grato por conhecer o seu atendimento, atendimento de qualidade via consultoria online, né? Porque eu sou do Rio, você né, é mais difícil. De Santa Catarina. É mais difícil, mas seguir direitinho foi excelente. Desculpa te interromper, pode falar, doutor. Então, falar sobre tipos de dieta é muito complexo, porque hoje em dia tem muita dieta da moda, muita dieta que as pessoas seguem de forma sem orientação, muita coisa na internet, então acaba que as pessoas chegam no consultório e não sabem nem o que seguir. Isso é a deixa do profissional que faz a indicação de uma forma dieta mais preconizada para cada um, né? Não existe uma dieta personalizada, né? Existe uma dieta que as pessoas criam para um público em geral e as pessoas acabam seguindo. E às vezes não é o ideal, né, para essa pessoa e acaba causando frustrações, né? Mas vamos lá, vamos falar das principais e depois falar o que são mais utilizadas, na verdade, né? Beleza, vamos lá. Então, a primeira, que eu acho sempre que eu digo que é mais popular, é a dieta MIND, né, que é a dieta que preconiza a saúde do cérebro, né? Prioriza alimentos que prevenir Alzheimer, hipertensão, né? E preconizam verduras, alimentos, azeite de oliva, vinho e alimentos ricos em ômega 3, tá? Fortalece o cérebro e a memória e potencializa, preferível alimentos frescos, né? Não tem um consenso sobre essa dieta. É mais preconizada para aqueles que querem uma saúde do cérebro melhor, tá? Então não tem quantidade de calorias, não se indica o que usar, mas enfim, alimentos mais frescos, né? Então as pessoas usam como quinto lugar de mais indicado e mais preconizado para as pessoas, tá? A segunda, mais popular, que a gente chama de dieta do vigilante do peso, não sei se já ouviu falar, que é uma dieta que não restringe nada. Cada alimento tem uma pontuação, né? E você segue essa pontuação, come o alimento conforme a sua pontuação. É claro que alimentos que têm maior índice glicêmico, mais calóricos, têm uma pontuação maior. E alimentos que são menos calóricos têm menor pontuação. Então, tem um aplicativo na internet que ajuda a fazer esse tipo de dieta e as pessoas seguem. Alguns dizem, pacientes, que essa dieta reduz a fome. Mas a gente sabe que, né, na verdade, não muitos que têm dificuldade de controlar o peso, né? Então, e a compulsão alimentar. Então, fica um pouco complicado esse controle pelos pontos. Mas, sim, é muito utilizada, tem um grupo da internet forte, aplicativos que usam, né? E tira a maior parte, não tira nenhum tipo de alimento. Pode-se usar qualquer tipo de alimento na dieta, mas cada ponto. Por exemplo, se você quer comer um bolo de chocolate tem uma pontuação alta, e vocês querem comer, por exemplo, um arroz tem menor pontuação. Então, isso daí muda, tipo, você vai comer, por exemplo, o chocolate tem 16 pontos, e o arroz tem 2 pontos. Então, você vai poder comer muito menos bolo de chocolate do que o arroz. Mas cada tipo de pontuação tem a indicação de cada pontuação para cada tipo de alimento.
Atingiu Isso aquele limite, você não pode comer mais nada, doutor? Como é que é? é por refeição. Daí você tem uma Ah, pontuação por refeição. entendi. Mas tem que ter eu acho assim, tem que ter uma disciplina, né? Para fazer Muito tudo isso grande. daí, tem que contar os pontos por alimento, cada alimento tem um ponto. Por exemplo, eu vou comer uma salada de alface, tem ponto. Vou comer um arroz, tem ponto. Vou comer um macarrão, tem ponto. Vou comer uma fruta, qualquer tipo tem ponto. Então tem que contar os pontos. É E a uma gente dieta vê na mais flexível, né, doutor? Mais flexível, né, no caso? é flexível porque não restringe nada. E muitas Entendi. pessoas procuram essa não restrição de nada, né? Principalmente das guloseimas, né? Tem Entendi. a cera mais popular, que hoje também é muito utilizada, é flexitariana. É uma dieta vegetariana, que algumas vezes por semana entra proteína animal. Uma ou duas vezes por semana. Por exemplo, ovo, proteína do leite, a carne vermelha, entraria como opcional uma ou duas vezes por semana, tá? Então, é uma dieta que as pessoas é mais indicada hoje pro vegetariano porque não causa tanta deficiência de ferro, vitamina B12. Então, a pessoa tem uma flexibilidade. A gente sabe que o vegetariano, o vegano, tem muita deficiência de vitaminas e minerais, que a gente acaba tendo que repor, né, ao longo do tratamento. Mas, como é um estilo de vida, a gente não questiona, né? A gente só Sim. aceita porque a gente não vai pedir para ele parar de ser vegetariano ou vegano. Mesmo porque isso não compete ao profissional, né? Então, a gente pede para ele só ter cuidado no que comer, orienta o máximo possível e repõe, quando necessário, algumas vitaminas, tá? No meu caso, Mas né, doutor, que eu sou vegetariano, né? Então, você é sofreu um pouco verdade, né? comigo. Mas é interessante saber. Inclusive, para atleta, eu acho que é muito interessante, porque tem muito atleta hoje em dia que é vegetariano, né? Até vegano. E essa dieta flex Sim, talvez ajude bastante, né, doutor? inclusive, ia falar agora, tem muitos atletas que são vegetarianos e veganos e não tem problema nenhum, não impede o desempenho físico, é só fazer a complementação de macronutrientes, que é proteínas, carboidrato e gorduras, na forma correta, né? E Uhum. quando necessário nesses atletas, a gente repõe essas vitaminas que vai fazer o organismo funcionar de forma normal, não tem, né, não tem uma restrição assim de ser vegetariano, o ser vegano não ter desempenho físico. Isso também é um preconceito, né, que as pessoas têm, e que, na verdade, porque eu sou atleta de alto desempenho, faço musculação, sou maratonista, não posso ser vegetariano. Pode, sim. É só você ter uma disciplina e ter uma orientação correta, né? Correto. Então, a segunda mais, que a gente vê no consultório que é mais solicitada, é a dieta do Mediterrâneo, que você já conhece muito. Foi a dieta daquele estudo grande sobre hipertensão, que é lá a dieta mais dos países europeus, Grécia, Itália, França, Portugal, que preconiza alimentos que melhoram a saúde cardiovascular, principalmente, né? Prevenção de diabetes, pressão alta, e é baseado numa pirâmide alimentar, né? Então, nessa base da pirâmide, que se preconiza hoje, é exercício físico e ingestão de água, tá? Por exemplo, a pirâmide tem uma base, né? Então, o que você tem que fazer todo dia? Ingerir água, fazer atividade física. Também não é uma novidade, né? Todo mundo já conhece isso. A segunda base da pirâmide seria frutas, hortaliças, cereais integrais e azeite de oliva extra virgem, que pode consumir todo dia, tá? Terceira linha da pirâmide, leites e derivados, oleaginosas e especiarias, que pode só comer uma ou duas vezes por semana, tá? Outra parte da pirâmide, que faz o topo, peixes e aves, duas a quatro vezes por semana, que é também mais preconizado, alimentos ricos em ômega 3, que lá é abundante, não tanto quanto aqui. Vocês são do Rio de Janeiro, mas no interior não é. Então, daí entra azeite de oliva extra virgem, peixes, duas a quatro vezes por semana. E no topo, você pode comer carne vermelha e doce só uma vez por semana. Então, é uma dieta que ajuda muito em pacientes com risco cardiovascular, né? Não tem uma quantidade de calorias, a gente tem que montar ela de acordo com cada paciente. Não tem, como tem pontos como outra, a gente faz uma base alimentar, sempre preconizando atividade física e ingestão de água,
e vai restringindo as calorias conforme a pirâmide, né? Isso não é tão fácil de fazer sozinho, mas tem bom resultado porque acaba reduzindo a quantidade de consumo de doces, que é o que geralmente ganha mais peso, né? Para atletas, eu não vejo muito benefício nesse tipo de dieta e para praticantes de atividade física. Mas dá para fazer, tudo dá para se adaptar, né? Geralmente o paciente não chega no consultório e pede assim, eu quero um tipo de dieta tal. A gente acaba orientando, né? Ou ele mesmo segue algum tipo de plano alimentar pelas orientações na internet que existem muito hoje, as pessoas seguem conforme, né? E outro tipo de dieta é a dieta DASH, né? Que é português, que é em inglês, né? Que é reduzir o consumo de sódio no organismo, né? É baseado em frutas secas, reduzir o consumo de sódio, na verdade, e baseado em frutas secas, vegetais frescos e ricos em potássio, tá? Nesse tipo de dieta só se restringe porque o sal, né? E usa-se temperos, ervas secas, temperos desidratados. Também não é muito, é a mais, vamos dizer assim, é mais popular, mas é a que eu não vejo muito fazer na prática, né? E as As populares é a que menos utilizam, seria isso, né? eu acho que, na verdade, são mais populares porque são mais fáceis de fazer, na verdade, né? Então, acaba o paciente utilizando mais. E o que eu acho que as pessoas têm curiosidade mesmo, que gostariam de saber, é sobre a dieta que muitos veem falar, dieta cetogênica, dieta do HCG ou dieta hipocalórica, que está sendo muito discutido ultimamente, né? Que a dieta basicamente que é feita muita restrição de carboidrato, né? Que geralmente são 20 a 30, 50 gramas de carboidrato por dia e ricos em proteínas e gorduras, tá? Esse tipo de dieta preconiza consumir muita gordura para produzir corpos cetônicos devido à queima de gordura, tanto pela ingestão ou pela própria consumir a própria gordura pela restrição de carboidrato, produzir esses corpos cetônicos que vão alimentar o cérebro, né, que se alimenta de glicose ou corpos cetônicos. Eu sei que é muito difícil entender no começo, mas se retira basicamente o carboidrato da dieta, que é o que mais faz a pessoa ganhar peso, né? Tem a dieta cetogênica, que é para emagrecimento, e a dieta cetogênica, que é terapêutica, principalmente para pacientes com câncer, né, que a gente usa para pacientes com epilepsia, com bastante estudos, pacientes com alguns outros tipos de doença que têm benefício terapêutico. Para quem quer perder peso, a gente utiliza só 23 a 43 dias de plano alimentar. E para quem quer fazer um controle de saúde, como essas doenças, a gente pede para o acompanhamento médico e nutricional, porque precisa cuidar nessa restrição de carboidrato a longo prazo, né? Por que tem esse limite, doutor? De 20 Por que tem esse limite de 20 a 20 dias, né, que você falou? 30 dias? 23 a 43 dias, porque você acaba, para quem quer perder peso e não faz o acompanhamento, a gente acaba consumindo massa muscular. E daí acaba piorando. Não adianta tu fazer uma restrição alimentar e acaba consumindo teu músculo, né? Então, o que aumenta a taxa metabólica basal é a presença de massa muscular. Então, a gente não quer queimar massa muscular, a gente quer queimar gordura. Então, por isso que tem uma restrição quanto à perda de peso, né? Não quanto à parte relacionada a algumas doenças, tipo câncer, autismo, epilepsia, diabetes, gordura no fígado, que daí tem que ser dieta, às vezes, de toda a vida, principalmente para crianças epiléticas, que são muito utilizadas, mas com acompanhamento nutricional e controle da cetose. O que é controle da cetose? A gente controla essa cetose, que é a quantidade de corpos cetônicos da urina, pela essa queima de gordura, por fitas que vai na urina, né, com aparelho, ou com um aparelhinho tipo HGT, que a gente mede a cetose no sangue, que tem que ser mais de 0,5 milimols por ml, ou por um outro aparelhinho que a gente vê a cetose no assoprar o aparelho. Então, eu prefiro pelo tipo um aparelhinho tipo HGT, que é mais fidedigno. Mas tem como controlar a cetose. Na prática clínica, principalmente para perder peso, ele funciona por um período limitado. Depois as pessoas geralmente não aguentam, né?
Porque no começo dá fadiga, dor de cabeça, mal-estar, ansiedade, e a pessoa, muitos acabam desistindo, tá? Falta de concentração, desistindo desse tipo de dieta, tá? Então, né, Entendi. o período é limitado, como medir essa cetose tem, e a grande controvérsia, principalmente em relação aos médicos, é o uso do HCG, que é aquele hormônio, né? Que se Uhum. utiliza na dieta do HCG, que é o hormônio que é produzido na gravidez, que pode ser feito sublingual, um spray nasal ou intrasubdérmico, né? Subcutâneo. Então, o que que ele ajuda, esse HCG? Ajuda a queimar mais gordura e dar mais saciedade, evitar tanto a queima de massa muscular, principalmente a perda de massa muscular. Então, Uhum. junto com a dieta do HCG, as pessoas usam o HCG para ajudar nesse tipo de dieta. Claro que o HCG é caro, geralmente, e tem pouco sem acesso. Então, acaba restringindo o tempo também de dieta por causa disso. E depois, as pessoas têm que fazer manutenção desse peso perdido. E o que eu vejo na prática é que muitos recuperam todo o peso porque é muito pouco tempo de adaptação alimentar. Então, O acaba efeito saindo. sanfona, né? É efeito sanfona porque não é uma reeducação alimentar, né? É só um controle a curto prazo para perda de peso e depois você para a dieta, as pessoas voltam a comer tudo porque o organismo não se adapta, né? Então, na prática, não Uhum. funciona muito bem, a não ser a forma terapêutica para essas doenças, que daí, fazendo a longo prazo, o organismo entra numa homeostase, que é que se acostuma, né, com esse tipo de alimentação, Uhum. e acaba se adaptando e vivendo até a vida toda em cetose, não tem problema. Mas é outro tipo de abordagem. Tem que ser não pode fazer sozinha, né? Tem que ter acompanhamento médico, tá? E não sei se as pessoas vão ter dúvida, né, sobre a dieta do HCG, mas ela é bastante utilizada e é uma das dietas da moda, né? Na verdade, Uhum. ultimamente. Não vejo muito na prática, mas em relação ao uso da HCG é bem controverso, principalmente entre os médicos que até não recomendam, né, o uso do HCG. E a grande queridinha que eu acho que mais utilizo hoje em dia, fora as outras, é a dieta low carb, né? Que Low vai, carb. É. que é aquela dieta que eu acho que as pessoas podem utilizar a longo prazo. O consumo de carboidrato é de 100, 120 até 150 gramas por dia, e o restante é consumo de proteínas e gorduras. É claro que tem que ter orientação também na fazer, mas ela fazendo sozinha é mais fácil de fazer. Uhum. Alimentos permitidos na low carb são carnes, peixes, aves, legumes, verduras, né? Tira seu doce, as farinhas brancas, né? Principalmente a glúten, né? Eu acho o trigo e o açúcar os piores na low carb, né? Mas Uhum. sempre eu faço a low carb como dieta personalizada, né? Preconizando esse tipo de plano alimentar para cada paciente. Ela é mais fácil porque flexibiliza o carboidrato, porque não é tão restrito como a dieta cetogênica, apesar de restringir, mas só que ela é mais fácil de seguir a longo prazo, tá? Mesmo fazendo low carb com contagem de carboidrato por peso e proteínas e gorduras. Então é mais fácil de seguir. As duas low Uhum. carb e cetogênica têm maior tem a mesma abordagem de reduzir a contagem de carboidratos, mas a cetogênica, a low carb é melhor, vejo na prática, né? Eu queria Não te sei se tem perguntar, doutor, algum... porque é muito parecida, né? As duas têm uma abordagem de pouco consumo de carboidrato. Então a diferença, que a low carb ela é um pouco melhor que a cetogênica, né? Ela é menos restritiva, Menos né? restritiva. E eu vejo, principalmente para pessoas que praticam atividade física, uma maior adaptação na dieta low carb, a menor perca de massa muscular a longo prazo, porque a gente tem mais flexibilidade, a gente sabe que mesmo sendo carboidrato, não precisa carboidrato de alto valor biológico, como né, legumes, verduras, até mesmo alguns outros tipos de carboidrato, tem que ser consumidos para o ganho de massa muscular, porque senão a gente não ganha massa muscular do nada, né? Tem que ter um aporte de carboidrato. Eu não estou dizendo para comer doce, né? Hum. Refrigerante, cerveja, não é isso. É o carboidrato ideal para o ganho de peso para quem quer fazer atividade física. E para quem quer perder peso, também precisa de carboidratos ao longo do tratamento.
não é só fazendo um tratamento de proteínas e gordura que vai se perder peso, até perde no começo, mas depois acaba estacionando, entrando num platô, né? Falo isso muito com meus alunos, doutor. Desculpa te perguntar. Eu falo isso muito com meus alunos, principalmente quem quer ganhar massa muscular, que o carboidrato ele ajude muito nesse ganho de massa muscular, né? Principalmente para quem tem muita dificuldade, né? Por isso, e também para quem quer emagrecer, que come exageradamente carboidrato, a pessoa está treinando ali, não sabe por que não perde peso, não sabe por que não emagrece, porque aquele consumo de carboidrato está muito alto. E o carboidrato ele te ajuda a ganhar muito peso, né? A gente sabe muito disso. Ele é muito hidrófilo, né? Ele consegue absorver muita água. E tanto para quem quer emagrecer também, que você acabou de falar uma coisa muito interessante, que também meus alunos, alguns alunos, né? Não todos, mas alguns alunos que fazem uma dieta low carb, ela acha que tem que zerar o carboidrato. E não é bem assim que funciona, né, doutor? Tá errado. Não é dizer, é quantidade. Eu digo sempre para os pacientes assim, se você não consegue controlar o tipo de carboidrato, pelo menos controle a quantidade. É claro que a gente orienta a consumir alguns tipos, mas eu digo assim, são dois públicos, né? Tem aquele que faz atividade física para perder peso, que é a maioria dos pacientes que eu vejo, e tem aqueles que fazem low carb para ganho de massa muscular, que são a nível de... Mas são pacientes com baixo índice de gordura corporal e querem ganhar massa muscular. Daí a abordagem é diferente. Ah, mas por que está dando mais carboidrato? Está dando arroz, está dando macarrão, está dando coisas que você não dá para mim. É porque o paciente precisa comer mesmo, senão não ganha massa muscular. Né? Porque senão ele já tem um índice de gordura corporal baixo, percentual de gordura, e como é que vai ganhar massa muscular da onde que ele não tem onde que tirar? Então, eu sempre digo, o pré-treino, pós-treino, né? O consumo de alguns suplementos é feito para pessoas, ou para atletas, ou para as pessoas que precisam ganhar uma massa muscular mais considerável. Não é para todo tipo de paciente. Porque os pacientes vêm assim, mas você não vai me dar pré-treino, não vai me dar... Tem que usar proteína vegana, proteína animal, isso é melhor comida sempre de verdade do que suplemento, alguns pacientes, né? Então, às vezes, comer uma fruta é melhor do que tomar um whey protein para alguns pacientes. É diferente do paciente que quer ganhar massa muscular. Então, é muito variável, não é uma receita de bolo que todo mundo pode usar. É que muitas vezes os pacientes olham os outros fazendo e acham que é o caso deles. Não sei se tu vê isso muito na prática, né? Muita coisa. É porque o colega do lado está usando, daí ele acaba passando mesmo a dose de creatina, glutamina, mesmo, eu consumo tanto quantidade de carboidrato e a pessoa quer perder peso e a outra quer ganhar massa muscular e daí dá um problema que acaba ganhando gordura em vez de ganhar massa muscular. Exatamente. Então a low carb é adaptativa, a gente adapta muito mais do que outro tipo de alimentação, do que a dieta cetogênica, de outro tipo de dieta. E para quem quer perder peso, daí, principalmente, e também para atletas, ultimamente, que há bastante estudo, é intercalar junto com esse tipo de dieta, principalmente o low carb, o jejum intermitente, né, que se usa 12, 14, 16, até 24 horas por dia de ausência de ingestão alimentar, né, podendo usar água, chá, café sem açúcar, água com gás, e aqui no sul, o chimarrão, que aí não tem, né? As pessoas utilizam bastante, sem açúcar, porque eu descobri que tem chimarrão com açúcar agora também, que eu não sabia, que podem tomar nesses períodos. O que é essa jejum intermitente? É um período que você não se alimenta, mas primeiro tem que fazer uma reeducação alimentar antes, né? Que ajuda também no consumo a acessar aquela quantidade de gordura armazenada. E também previne ao longo, tem gente que faz jejum de 24 horas, não recomendo 24 horas todo dia, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, a autofagia, que é a destruição de células danificadas do corpo. Então, é muito utilizado. Tem atletas que usam cetogênica de alta performance, tem pacientes que querem perder peso, principalmente que usam, associado à dieta low carb, então não é uma dieta, é um estilo de vida complementar ao plano alimentar. Então, não é um tipo de dieta, como eu já frisei. E a gente usa mesmo também para pacientes com câncer,
principalmente reduz o consumo de glicose desse câncer e acaba reduzindo o câncer. Mas, claro, com orientação médica ou nutricional, porque não pode ser feito sozinho, né? Pacientes consumidos ou pacientes com deficiência nutricional. E, basicamente, os tipos de dieta são vários. Daí tem, só enfatizando, tem a dieta Salt Beach, que a gente fala, né, que é dieta hipercalórica. Tem a dieta Duncan também, que é hiperproteica. Tem a dieta do paleolítica, que ajuda muito, que aumenta a quantidade de consumo de carnes e pouco de grãos, como que existia nas cavernas, né, que só comia-se carne e vegetais. Tem a dieta sem glúten, sem lactose, mas são um pouco abordadas ultimamente como opção de plano alimentar. O que a gente vê na prática é buscar o profissional para orientar o melhor tipo de plano alimentar, que eu vejo, né? Não sei como é que tu vê essa parte de plano alimentar. Eu vejo que muito profissional de educação física acaba orientando, né? Não no sentido de Erradamente, né, doutor? Muitos querem orientar, tudo bem, às vezes tirar uma dúvida, mas muitos colegas querem entrar na sua profissão, querem planejar a dieta para o aluno. Isso aí eu acho totalmente errado. Essa é a função do nutricionista, do nutrólogo, porque eles estudaram para isso, eles se especializaram naquilo. A mesma coisa do que se eu chegar a começar a passar plano alimentar, faz isso, segunda, quarta e sexta, faz a cadeira extensora unilateral, se é o trabalho do profissional que estudou para aquilo, se graduou, fez curso, atualização, eu acho totalmente errado, né? A gente dá uma dica, assim, tirar uma dúvida, ok. Agora, começar, eu sou totalmente contra essa função, né? É que, infelizmente, as pessoas não sabem que o consumo de nutrientes não é uma brincadeira, né? Então, você tem que ter o consumo diário de algum tipo de macro e micronutrientes, que a gente chama de alimentos essenciais. Tem pessoas que a gente tem que considerar doenças de base, doenças pré-existentes, uso de medicamentos, né? Por exemplo, se faz uma dieta cetogênica, potencializa o efeito de remédios para pressão alta e diabetes, que às vezes tem que ser reduzido esse remédio. Então, você tem que cuidar na hora de abordar. Então, tem que ter um acompanhamento. Não vejo nada contra quem passa plano alimentar, mas a gente não faz por brincadeira, né? Porque isso pode causar mais dano. Mas eu vejo muito na prática, com poucas exceções, a desistência por causa do não acompanhamento, né? Infelizmente, a maioria das pessoas precisa de alguém puxando a orelha pelo menos cada 30 dias para ver se está indo bem na sua evolução clínica, né? E vocês fazem também parte da avaliação de prega cutânea, enfim, outros tipos de avaliação para ver como que está o ganho e perda de massa muscular. Como também me pedem para passar séries de treino, que eu digo que não é a minha função, eu digo para o profissional de educação física, dizer, não, ele faz seu plano alimentar, teu plano de exercícios, eu digo assim, olha, você tem que, só diga para ele, entrega a bioimpedância, né, que é aquele exame, diga assim, leva para ele e diga, olha, qual que é o teu objetivo, ganhar ou perder massa muscular, e ele vai montar o teu treino. Isso não é minha função, né? Claro. Eu também não sou médico do esporte, né? Minha abordagem é mesmo mais nutricional. É claro que a gente às vezes dá algumas orientações, não no sentido de treino, né? Mas a maioria das perguntas das pessoas chegam para mim, mas o que eu vou fazer de atividade física? Eu sempre digo para elas assim, faça o que tu gosta. Primeira coisa, para quem está parado em casa sem fazer nada, é melhor caminhar e ter que ir e voltar do que não fazer nada e ficar parado dentro de casa. E eu sempre digo assim, tem que, para as pessoas, né, eu prefiro muito a atividade de musculação da academia por causa da massa muscular, né? As pessoas não têm esse preconceito da academia, porque é um ambiente fechado, porque é muito monótono, a maioria não gosta, mas ajuda muito na perda de massa muscular e perda de gordura também associada.
Então, eu recomendo muito, eu acho muito válido, né, no longo prazo, principalmente. Mas dá para associar musculação com natação, musculação com o step, spinning, zumba e outros tipos de atividade física que não faz mal nenhum, né? Depende de cada um, de cada pessoa. E então, eu sempre digo que a dieta não é só para perder peso, é prevenção de doenças, né? Não é só para. A gente não faz dieta e a palavra dieta em si já é pesada. Eu sempre falo em reeducação alimentar, porque vamos dizer que tu perdeu 10 quilos de peso e não quer recuperar, você tem que se reeducar para não voltar ao teu peso antigo. Então, tem que fazer um controle alimentar ao longo de muito tempo, né? De um período mais longo, senão você vai acabar acontecendo o efeito sanfona, né? E deve ter um acompanhamento tanto do profissional de educação física quanto o médico, né? Mas é basicamente isso. Eu gosto de personalizar o plano alimentar e, e respeitar se o paciente é vegano, vegetariano, ovo-lacto vegetariano e fazer dentro do estilo de vida dele, fazer um plano alimentar, claro. No meu caso também a gente faz exames, repõe vitaminas, minerais, controla as doenças, não é só a plano alimentar. Mas eu vejo muito hoje a procura maior é para perda de peso, né? E também agora, também o ganho de massa muscular para algumas pessoas. Mas 90% para perda de peso, eu acho que na academia sim também, né? Não sei qual que é a tua visão aí. Sim, a divisão de meus clientes, tanto de consultoria quanto presencial, é 70% a 65% do público é emagrecimento. O restante divide a maioria, lógico, em hipertrofia e qualidade de vida, né? Alguma deficiência, correção, algum idoso, enfim. Mas o público campeão mesmo é emagrecimento. É o mal do século, né, doutor? Se a gente pegar para ver aí a porcentagem de sobrepeso é muito grande no Brasil, a taxa de obesidade é crescente, mesmo com todas a melhora do público, começando a fazer muito mais atividade física de 10, 20 anos para cá, mas ainda assim é muito grande o público obeso, o público com sobrepeso, mas estamos nos conscientizando, né, como um todo, e também nós, como profissionais da saúde, né, também conscientizando o nosso público de que é necessário tanto essa reeducação alimentar como a prática de exercícios físicos, né, essa mudança de hábitos, né, doutor? Eu digo assim, sempre, a primeira abordagem que eu digo assim, a ingestão de água, alimentação, atividade física e um sono reparador. É a base de tudo, né? Depois cada paciente a gente vai particularizando. A grande dificuldade que eu vejo é que cada um tem um estilo de vida, cada um tem um contexto de trabalho, cada um vive uma realidade de vida diferente. E às vezes pegar esses planos alimentares, não que não funcionem, funciona para algumas pessoas sim, e esses planos alimentares e fazer por conta acaba causando uma frustração e a pessoa fica, às vezes, desiste muito fácil. Então, quando a gente, por exemplo, tem muito paciente que vem desesperado, eu não estou perdendo peso, na verdade ele está perdendo peso, mas só que o emocional dele indica que ele não está perdendo peso. Mesmo o paciente que não está ganhando massa muscular, acho que não está ganhando massa muscular, mas eles vão pelo valor da balança, e o valor da balança não indica o que é músculo, o que é gordura, que é água corporal. No início da dieta low carb é muito perda de água corporal, que às vezes não aparece na balança, ele não aparece no físico e as pessoas ficam desesperadas, enfim. O acompanhamento dos profissionais relacionados à área são importantes nesse caso. E vale a pena, né, o investimento, já que é para o longo da vida, né, não é só para estética, né? Claro que a estética conta, né, principalmente para mulheres, né. Mulheres que perdem 4 a 5 quilos, você pode mandar ela fazer qualquer coisa que ela faz depois, mas o problema é começar, né? A gente tem que começar. O mal do século da comida é que as pessoas não entenderam ainda que os alimentos não são mais como eram antigamente, né? Eu sempre tiro o leite animal, porque o leite animal, uma que não é feito para o ser humano, e outro porque o leite é industrializado, dura 6 meses na caixinha, tem alguma coisa errada. E o trigo aqui tem muita contaminação cruzada.
Ah, mas eu não posso comer? Pode. É só depende do teu profissional orientar, às vezes menor quantidade, às vezes ver se você tem intolerância alimentar, que as queixas geralmente são queixas relacionadas com má digestão, estufamento, que tem muita intolerância alimentar. Depois que se adapta a isso, vai embora, mas tem que ter uma orientação inicial, né? E as pessoas vão procurar muito profissional de educação física e elas queixam um pouquinho, não sei se é de vocês, elas querem uma coisa mais personalizada, elas querem que você esteja em cima sempre, né? E muitas vezes eu faço personal, você também faz, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm a chance de ter um personal, né? Como fazendo acompanhamento, que a gente vê muito mais resultado com as pessoas que têm um personal trainer específico, eu sei que não é a realidade de muita gente, do que tratamento, fazer o treino sozinho, né? Então, é nítida a diferença de um com o outro. Então, vocês como personagens, né, de educação física, particularizada, tem muito mais resultado porque vocês avaliam o paciente todo dia, mudam a classe, mudam a intensidade, mudam que eu falo todo dia, não adianta fazer o treino 6 meses, o mesmo treino que não vai dar a mesma intensidade. Não adianta não mudar a série cada 30 dias, tem que mudar a série, tem que mudar o peso, tem que mudar, senão o corpo se acostuma com tudo, né? Então, isso dificulta um pouco, às vezes a pessoa chega no platô, eu não estou ganhando massa muscular, não estou perdendo peso, mas por causa do treino mesmo, né? E a gente tem que pedir, não vai com o teu professor, pede para ele mudar o treino, que as pessoas não pedem, né? Elas gostam de ficar na zona de conforto. Mas enfim, é uma abordagem multidisciplinar, né? Falar de tipos de dietas é até fácil, mas encaixar o tipo de dieta para uma pessoa especificamente é mais complicado, né? Por causa da abordagem do estilo de vida. Tipos de dieta existem inúmeras. Até dieta do sol, dieta da lua, dieta da sopa, dieta do ovo, que as pessoas fazem loucuras, né? Só que pode perguntar, dura muito tempo? Não, porque ninguém vive só disso, né? Tem que ter um balanço nutricional e ninguém vive. Até perde peso, mas depois volta a ganhar, geralmente a maioria volta a ganhar. E as pessoas estão buscando muito receitas milagrosas, né? Que eu vejo muito, que é tratar a estética externa antes de tratar o plano alimentar e atividade física. Ou seja, não que não funciona, né? Fazer aplicação de muitos produtos e essa parte de medicina estética sem fazer mudança de hábito alimentar e estilo de vida associado, porque depois não mantém, né? Não mantém e acaba ganhando, causando frustração. Hoje em dia, não sei se você tem também, temos os pacientes bariátricos, né, que muitos fazem cirurgia bariátrica, que acabam perdendo muito peso e não sabem como lidar tanto com excesso de pele quanto com alimentação e deficiência nutricional após a perda de peso. Então, tem que fazer um acompanhamento contínuo e também, né, também de atividade física, porque tem que manter essa perda de peso. Se você não cuidar, eu já tenho pacientes com 10 a 20 quilos acima do que tinha antes da bariátrica. Então, só houve uma mudança anatômica, não mental, né? Mas é basicamente isso. Daí a gente pode ficar horas aqui conversando sobre dieta Muita coisa, doutor. É muita coisa, né? Eu peguei as mais populares, que senão você disse que tinha um tempo, mas dá para falar o dia inteiro de dieta, se quiser. Mas eu não sei se tem alguma pergunta aí. Vamos ver agora, doutor. Cara, que live, pessoal. Que live excepcional. Excelente, doutor. E é gostoso de falar disso, né? A gente fica falando. É muito, muito interessante. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui, doutor. A gente pode abrir para perguntas agora, né? Para quem quiser à vontade perguntar. Vamos deixar eles à vontade. Eu vi aqui uma pergunta lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, doutor. Só um minuto. O pessoal está falando aqui, espetacular. Muito bom. Pessoal, estamos abertos agora para perguntas. Enquanto eu acho aqui a pergunta, doutor, deixa eu te fazer já uma pergunta. Posso fazer? Pode ser? Legal. Qual seria a diferença entre suplementação normal
e a suplementação com medicação manipulados, doutor? Eu tenho sempre essa dúvida. O que mais funciona? Para onde mais se aplica? Qual a diferença das duas? Na verdade, a suplementação é a busca constante, né, no consultório, né? Quando você faz uma suplementação comprada, por exemplo, creatina, glutamina, os termogênicos, né, que são grandes famosos, né, da procura, né, do termogênico ideal para queima de gordura corporal e da impulsão física, da bem-estar, da força, né? E também das proteínas, proteína vegana, proteína animal, proteína do leite, que é o whey protein. Então, a diferença eu sempre indico uma proteína, tanto animal, que é o whey, quanto a proteína do leite, que é o whey protein, quanto a proteína da carne, que é o beef protein, como uma proteína vegana, depende do paciente, claro, né? Sempre como um suplemento alimentar, mas nem todo paciente pode utilizar. Daí tem que saber qual que é ideal para cada paciente. A proteína em si, como suplemento alimentar, whey protein, beef protein, proteína vegana, daí você sabe que entramos numa outra discussão. Proteína isolada, proteína hidrolisada, proteína concentrada, cada um tem um percentual de proteína na sua formulação. A diferença entre por exemplo, um termogênico manipulado e um termogênico comprado é o que tem dentro. Com a fórmula que eu faço, eu sei o composto que eu coloco. Por exemplo, iombina, teacrine, que é no lugar da cafeína que a gente usa, L-carnitina, eu coloco a quantidade de nutrientes que o paciente precisa, ao meu ver, conforme a avaliação, tanto nutricional como de exames. Que cada um pode causar taquicardia, pode causar mal-estar. E o pré-treino, por exemplo, comprado, eu sempre digo, principalmente esses importados que têm acesso, os pacientes, né? A gente não sabe geralmente o que tem dentro. Pode ter efedrina, que é um estimulante que pode dar taquicardia, paciente cardiopata não pode utilizar, e a quantidade, às vezes o paciente extrapola a quantidade. A diferença resumindo, né, que um é mais seguro, outro você não sabe o que tem. Na verdade, então, eu acho que é essa. Quando eu posso fazer muito pré-treino, né? Daí é pré-treino de cut para quem quer secar, né? Que é treino de bulking, quer ganhar massa muscular, que é outra linguagem, não sei se os pacientes sabem, né? Que a gente entra em outra discussão, mas eu faço um treino, por exemplo, eu quero começar a perder peso, faço um termogênico. Depois quer ganhar massa muscular, eu faço um treino de bulking para ganho de massa muscular. Então, daí você personaliza o pré-treino. É mais caro? É, mas é indicado para cada pessoa, porque cada componente eu vou calcular a substância para cada pessoa. E nesses pré-treinos que são de farmácia, as quantidades de componente é o componente padrão que a Anvisa libera. Por exemplo, de cafeína tem uma quantidade que pode ser no máximo. Para um paciente, se eu vejo que ele eu posso aumentar a quantidade de cafeína, porque eu sei que não vai causar mal e vai ter mais resposta. A diferença é a personalização, a quantidade de substâncias que eu posso colocar e, é claro, a segurança, que eu acho que é a palavra que resume tudo isso, né? Saber o que você está utilizando. É claro que tudo isso tem investimento, né? Você tem que investir, mas é melhor tomar uma coisa segura de uma coisa que você não sabe o que tem dentro às vezes, né? E que a maioria das pessoas utilizam, né? Outros suplementos como creatina, glutamina, enfim, a gente até acaba oferecendo da indústria normal porque são mais seguros, mas o restante eu personalizo sim, que eu acho mais vantajoso a longo prazo. Interessante. É mais caro, só que por um lado é personalizado e é seguro. E dá mais resultado, porque eu lembro que o senhor passou uma vez um pré-treino que foi excelente para mim, tanto na questão de disposição quanto na questão dos resultados, o manipulado. Excelente, doutor. Eu achei que a pergunta... Pode falar, pode falar. Pode falar. E a gente não, como ela é um lançamento quase diário desses pré-treinos novos, a gente acaba não conseguindo seguir, né? Todos os novos treinos. A gente sabe o que mais se utiliza, mas às vezes não sabe, a gente
é diferente o paciente ir lá comprar de eu passar orientando. Daí eu me responsabilizo porque eu estou passando, né? Se ele vai lá e compra e toma, se der alguma coisa, ele que comprou. Mas se eu passo, é minha responsabilidade. Então, eu prefiro personalizar porque eu sei o que eu estou passando nesses pré-treinos e também na suplementação eu indico quando eu sei o que tem dentro e quando eu sei o quanto bem vai fazer para ser, tanto para a parte de atividade física quanto para evolução clínica, enfim, vai ser a minha responsabilidade. Interessantíssimo. A pergunta é da Ellen, ela está perguntando aqui, ó, sobre aquela dieta dos pontos, né, que a gente falou lá no início da live, quem está aqui desde o início ouviu, né? Mas essa questão dos pontos, que tipo de alimentos não influenciam de acordo com cada objetivo? Ou somente considerar os pontos é suficiente? A pergunta dela, doutor. Nesse tipo de dieta, que é dos pontos, todo tipo de alimento entra, tá entendendo? Daí você pode escolher o alimento, mas só que cada alimento tem um ponto, né? E por refeição, né? Você vai encontrar, tipo, eu quero comer uma refeição, eu quero colocar salada, quero colocar uma proteína, que é uma carne, quero colocar um legume e uma verdura. Cada um tem um ponto. E você vai montar a sua refeição. E é claro, eu quero comer no lugar dessa refeição, completando salada, carne e um carboidrato, que é arroz, batata, polenta, mandioca, que seria um prato nutritivo, eu quero colocar um bolo no lugar disso, que vai dar o ponto total desse prato nutricional. Eu posso colocar, mas só que a gente sabe que esse tipo de nutricionalmente, a salada, a proteína e o carboidrato vão ser muito mais nutritivos que um pedaço de bolo que tem mesmo a pontuação. Tá entendendo? Então você escolhe comer o bolo ou comer esse prato nutritivo. Daí, claro, você tem a sua escolha, mas a gente sabe que na prática isso, nutricionalmente, é muito mais vantajoso comer o alimento em si, o alimento de verdade, do que o alimento produzido, industrializado e às vezes com não tanto nutricional quanto seria outro tipo de alimento. Então, eu acho que precisa, mesmo sendo de pontos, precisa de orientação. Excelente. Olha que pergunta interessante, doutor. Falaram aqui, ó. Já fiz essa dieta do HCG e fui orientada a não realizar atividades físicas durante 25 dias. Seria devido à fadiga e falta de energia? Sim. Pergunta. Nos primeiros dias acontece que o corpo entra numa adaptação, né? Não existe um botão, eu quero fazer uma dieta, eu sempre digo para os pacientes, eu quero começar a restringir carboidratos, né, por exemplo. E a pessoa, às vezes, consome muito carboidrato, uma pessoa que não tem controle alimentar. Eu tiro esse carboidrato de uma hora para outra, o organismo vai gritar. Eu digo assim, vai dar mal-estar, vai dar ansiedade, vai dar sensação de fraqueza, vai dar desmaio. Então, a gente pede para o paciente, nos primeiros dias, sim, tirar a atividade física, fazer primeiro a introdução da dieta e depois começar a fazer atividade física gradativa. É uma indicação, sim, e funciona. Porque, às vezes, ele está introduzindo uma nova alimentação, né? Uma alimentação mais restritiva, e faz atividade física, se sente fadigado e cansado e não rende no treino e acaba causando frustração. Então, é melhor, sim, ficar uns dias sem fazer o treino e depois começar gradativamente. Muito bom, doutor. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor. A dieta vegana é saudável? E por que ela está tanto na moda? Assim, os veganos, na verdade, não é uma dieta, né? É um estilo de vida, né? Na verdade, não é uma dieta vegana. Você escolhe ser vegano, né? Para nós que fizemos a parte nutricional, é uma catástrofe, né? Porque não tem a proteína animal que, claro, isso é uma escolha, eu não tenho nada contra, mas eu acho que o valor biológico da proteína animal é muito, muito melhor do que a proteína vegetal, né? Não tem nada contra e nem nada a favor, na verdade, né? É uma escolha. Sim, alguns estudos falam da proteína animal como um alimento mais difícil de digestão, um alimento do animal não ter uma menor digestão do que alimento vegetal. Mas o que a gente pode fazer? Uma que não é um tipo de dieta, é um estilo de vida, né? E outra que a gente pode adaptar nesse estilo de vida, um plano alimentar, né? Que atinja o máximo de consumo de macronutrientes e a pessoa com suplementação, porque sim,
precisa de suplementação a longo prazo, tá? Não, que a gente vê isso todos os dias, precisa, os pacientes vêm com exames, então não estou falando, né, de achismo, estou falando de observação clínica, precisa de suplementação de ferro, vitamina B12, zinco, selênio, que pode ser feita até em cápsulas veganas, que a pessoa não vai mudar seu hábito alimentar e vai seguir seu estilo de vida escolhido. Então, nada contra, mas não é uma dieta. É um estilo de vida que a pessoa decide seguir e pode seguir sem problema nenhum, né, ao longo do prazo. Essa flexitariana que eu falei antes, que a pessoa fica mais flexível. 1 ou 2 vezes por semana coloca proteína animal, leite, carne vermelha, às vezes outro tipo de proteína, para justamente essa proteína de alto valor biológico não causar essa deficiência nutricional que existe nos pacientes veganos, tá? Mas pode sim fazer, nada contra, pode fazer sim. É uma escolha, né? É uma escolha, exatamente. É um estilo de vida, cada um escolhe o seu, a gente vai recomendando, né, como tu mesmo falou, a própria dieta flexitariana, né, que seria mais indicado, mas cada um com suas preferências. Muito interessante. Doutor, nós estamos avançados de horário, daqui a pouco o Instagram vai derrubar nossa live, que só pode limitar 1 hora. Então, eu já tenho que te agradecer, só tem 1 hora, então eu desde já agradecer essa live excepcional que nós fizemos aqui. Abordamos separadamente cada tipo de dieta, né? Cada tipo de suas particularidades. Foi muito bom, tenho certeza que o pessoal adorou, né? E já vou avisando ao pessoal, aqueles que quiserem continuar acompanhando as minhas lives, a gente faz toda semana. E também já vou adiantando ao pessoal que já está nos assistindo, que o nosso doutor Fabrício Popa, ele atende presencialmente em Santa Catarina, mas também faz o atendimento, né, via consultoria online, como ele faz comigo daqui do Rio de Janeiro, e consegue fazer esse plano alimentar. Se você quer fazer esse plano personalizado, né, como a gente falou, como ele próprio falou, e é mais recomendado para acompanhamento, né, personalizado tanto para os seus resultados quanto para a tua saúde, né? Então, já segue aí o Dr. Fabrício Popa, entre em contato se você quiser fazer essa dieta, esse acompanhamento. Você viu que o homem entende, você entende, hein, doutor? Você entende bastante. Nossa, muita coisa aqui que eu não sabia, agora estou sabendo. Então, desde já eu te agradeço pela essa live, pela disponibilidade de estar fazendo nesse domingo, meio-dia, essa live comigo. E tenho certeza que o pessoal adorou. Os meus agradecimentos, doutor. Assim, obrigado pelo convite. É um desafio falar de todos esses tipos de dieta em tão pouco tempo. Há muita coisa, eu poderia falar o dia inteiro de cada uma, na verdade, não é uma coisa fácil de resumir, né? Porque tem vários viés e cada uma tem várias indicações, contraindicações, né? Por exemplo, a dieta cetogênica não pode ser feita por gestantes, não pode ser feita por lactentes, não pode ser feita por cardiopatas, renais crônicos. Então, por isso que eu acho que você não deve fazer por conta, né? Porque você vai, às vezes, se aventurar no tipo de plano alimentar e vai acabar casando mais mal do que bem. Então, é um desafio, mas espero ter... desculpa a didática, às vezes não é muito boa, né? Porque às vezes a gente sabe fazer, não sabe falar, né? Não sabe falar da forma adequada. Porque é diferente, né, de exteriorizar a prática clínica com o paciente, é muito diferente. E obrigado pelo convite, e quando a gente está à disposição para o que precisar. Muito obrigado, doutor. Você foi excepcional. E é isso. Eu vou continuar aqui com o pessoal. Te agradeço mais uma vez e com certeza futuramente chamarei para a gente fazer mais lives. Obrigado, doutor. Um abraço. Bom domingo para você. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu, doutor. Obrigado. Deixa eu... Peraí. Obrigado. O doutor saiu, ó. Pessoal, que live excepcional. Nossa, olha, eu tô aqui. Como o doutor falou, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre todos esses assuntos que foram, assim, espetaculares, né? Sobre dieta, alimentação, reeducação alimentar, falando sobre dicas,
o acompanhamento, né, que é sempre muito importante, não só o acompanhamento de um personal, né, pela consultoria, mas o atendimento também nutricional é muito importante. Quem está com a gente aqui desde o início viu isso. Então, agradeço você, você que ficou desde o início, você que perdeu, chegou no final dessa live, ou por algum acaso estava passando aí nos stories e acabou caindo aqui. Essa live estará salva no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Levi Mular Personal Trainer. Já se inscreve lá, tá? Domingo que vem, pessoal, live normalmente, tá? Como vocês sabem, semanalmente é live aqui, meio-dia, no Instagram e nas outras duas plataformas, no YouTube e no Facebook também, tá, pessoal? Mais uma vez, né, reiterando, quem perdeu a live de hoje, só no meu canal do YouTube, Levi Mular Personal Trainer, tá? Essa live e as outras três, tá? Tem a live 1 que fala sobre dicas e estratégias, como ter foco e potencializar os seus resultados nos seus treinos. Live 2, que nós falamos sobre como identificar se você está fazendo ou não o exercício de forma errada. A live 3 da semana retrasada, falamos sobre como deixar de ser escravo da balança. E tudo isso o doutor confirmou, hein? Se você assistiu essa live desde o início, todas as 3 lives que eu falei lá, ele confirmou as informações que eu passei nas outras lives. Então, quem perdeu, vai lá no YouTube, já se inscreve no meu canal e assiste as outras lives, tá bom? Tanto a live de hoje quanto as outras 3 estão salvas lá. Então, até semana que vem, live normal, meio-dia, no Facebook, no YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Espero vocês, conto com vocês, um abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.